Olá pessoal, sou a Laura Zambuja, falo aqui de Campo Grande, sou advogado e contador. Mais um vídeo aí desse propósito de aspas, temas jurídicos à reflexão. Vamos falar hoje de um tema um pouco mais longo, um tema bastante presente na sociedade. Já peço escusas aí por ser o vídeo mais longo um pouco. Vamos falar do direito de vizinhança, logicamente em voo rasante, já que essa matéria, por ocasião da graduação da faculdade, é matéria aí de 6, 7 horas aulas. Vamos falar dos temas mais corriqueiros, que causam mais atritos: sons, parede, muro, árvores, frutas, águas, servidões, etc. e tal. Essa matéria está prevista no artigo 1277 do Código Civil, que vai até o artigo 1358, sendo que a partir do artigo 1314, mais ou menos, combinado com a Lei 4.591/64, ela trata mais dos condomínios em edificações horizontais, verticais, que também recomendamos, nesses casos de condomínios, a leitura das convenções do condomínio, dos regimentos internos, que são votados e aprovados pelas Assembleias Gerais. Desde já peço aí que deem o seu like, de preferência positivo, compartilhem com os amigos, acionem o sininho, inscrevam-se no canal, que isso ajuda bastante. Dos temas mais corriqueiros aí, juntos às ocorrências que verificamos, às ações judiciais, esses que nós citamos. O som, que é regulado mais a miúdo pelo Código de Postura, legislação municipal, também tem normas da ABNT, a Associação Brasileira de Normas Técnicas. O normal aí é o som de 50 a 60 decibéis, salvo aí a partir das 22 horas, né? Que deve ser contido esse som, que é o horário mais de repouso das pessoas. Em vésperas de finais de semanas e feriados, tem uma tolerância aí do senso comum, vamos dizer, até as 24 horas. Esse som, às vezes as pessoas perguntam, ou perguntavam quando da minha atividade ministerial: mas doutor, e o meu som estava a 80, a 100 decibéis, mas era 11 da manhã, por exemplo. Aí eu respondia: mas e daí, amigo? O tímpano das pessoas, o prejuízo à saúde auditiva das pessoas independe do horário. Ou seja, esse senso comum, errôneo, de que durante o dia, meio-dia, por exemplo, vale tudo, não é assim. O som deve ser contido durante o tempo todo. Evidentemente, das 9 da manhã até as 16, 17 horas, quando normalmente as pessoas não estão repousando, esse som pode ficar um pouquinho mais alto. Mas sempre, como tudo na vida, deve-se usar o bom senso. Fazer uma pergunta mental, se colocar do lado do outro antes de aumentar o som, ou tomar alguma atitude, praticar alguma ação que possa atingir de forma mais danosa aí ao vizinho. Por exemplo, e se tivesse, do outro lado do vizinho, tem uma pessoa idosa, um doente, e, sobretudo, aquela pergunta: se meus pais estivessem aqui, como eles procederiam? Aí você logo já vai ter a resposta mais ou menos do senso comum. Logicamente, eu não estou falando aí de som, aí do som que prejudica, que às vezes incomodam mais. Eu não estou falando aí do latido do cachorro, do canto do galo, do papagaio, do choro da criança. Isso são ônus, né, de sabores da convivência em sociedade,
Quem não quer suportar isso, vá viver numa ilha isolado. Não é desse som de que nós estamos falando. Nós estamos falando dessas outras que você pode evitar, evidentemente. Com relação aos muros, que normalmente é construído em cima da divisória do terreno, esse muro pertence aos dois proprietários, independentemente se um cooperou ou deixou de cooperar. Até porque o comprador, depois daquele imóvel, ele não tem nada a ver se o vizinho anterior ajudou, suportou ali as despesas da construção do muro. Então o muro pertence aos dois. Pode ser usado para colocar cerca elétrica, serpentina ou ouriço, de repente até como parede de uma área ou de um cômodo da casa. Aí só tomar o cuidado para não travejar, como se diz no direito, usar esse muro até a metade, sob pena de causar aí prejuízo e incômodo ao vizinho. A parede, o limite é a mesma coisa, mais ou menos a mesma coisa. A parede, normalmente aí nos condomínios verticais, mas também pode acontecer em casas, né, independentes, a parede, se a pessoa vai usar aí já de uma construção, ela pode usar até a metade, né, sob pena de causar aí incômodo, até a segurança das outras pessoas também. É mais ou menos o mesmo sentido do muro. As árvores, frutíferas ou não, essas árvores devem estar, normalmente aquelas que estão ali próximo da divisória, a parte superior, galhos, ou a parte inferior ali, raiz, que ultrapassar para o terreno do vizinho, do outro vizinho, esse outro vizinho pode cortar, né? Só aí não fazer, infelizmente, como já havia acontecido, o cara cortou e jogou do outro lado, né? Aí como se diz, pedir uma confusão, ou no português comum, uma encrenca. Os frutos dessas árvores frutíferas que caem no terreno do outro vizinho, pertence a esse outro vizinho, né? Ele pode dar o destino, fazer o que quiser. Agora, ele não pode pegar um instrumento, por exemplo, uma vara, e colher essa fruta antes que ela caiu. Aí ele não pode fazer. Aí é ilegal, não é bacana. As águas, e aí nós estamos falando mais das áreas rurais, as águas de acordo com a lei da gravidade, aquele vizinho que está mais acima da região, ele usa as águas naturalmente para seu uso próprio, da sua família, de alguma criação, fazer pequeno açude. Ele só não pode modificar o curso natural dessa água, de forma que prejudica os vizinhos que estão na parte inferior. Como também, segundo o senso comum e a jurisprudência, ele não pode fazer um açude enorme aí que de tal forma fique uma semana aí a água enchendo aquele açude, de forma a prejudicar os vizinhos que estão numa parte mais de baixa. Não pode fazer uma barragem também. Ele pode usar a água, mas a água deve seguir o seu curso normal, sob pena de responsabilidade civil aí, ter que arcar com os ônus aí desses prejuízos que esses vizinhos eventualmente suportam. Ainda, pessoal, sobre as servidões, né, mais aí nas áreas rurais, as propriedades, e na área urbana também, a propriedade não pode ficar encravada sem saída ou para uma estrada, ou na área urbana sem saída para uma rua. O proprietário, aí nesse caso, pode usar o terreno do vizinho para fazer essa servidão, chama servidão de passagem. Tem um dito popular que diz o seguinte, sempre aquele Portela fala, né? Tudo aquilo que você não possa contar para sua mãe como fez, não faça.
é melhor não fazer, que aí pode ser, não é bacana, é errado, é ilegal, é imoral, ou é antiético, ou coisa que o valha. E também, pessoal, tem o Decreto-Lei 4.657 de 1942, hoje Lei de Introdução ao Direito Brasileiro, antiga Lei de Introdução ao Código Civil, que é uma legislação, apesar de mais de 81 anos, atualíssima. E o dispositivo desse artigo 5º é de uma profundeza, de uma extensão enorme. E esse artigo 5º é da redação original dessa lei. Ou seja, quando muitos dos que estão assistindo ou vão assistir esse vídeo ainda não eram nascidos, que diz o seguinte: artigo 5º, aspas, na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem comum. Olhem aí, meus amigos, a profundidade, a extensão desse dispositivo, que é usado aí pela justiça, pelos juízes, e que dá o senso, dá também o sentido daquele ônus que nós temos para viver em sociedade. Nós suportamos ônus, vários, por exemplo, um deles pagar imposto, né? Parar no sinal vermelho quem estiver dirigindo. Fora disso, as pessoas têm que viver, como já disse, numa ilha. Viver em sociedade, muitas vezes nós temos que se colocar no lugar do outro, usar o bom senso para ter uma convivência mais harmoniosa. Senão, se for levar tudo, como se diz no ditado, a ferro e fogo, né, nós vamos todo dia, toda hora, criar uma confusão aí desnecessária para aqueles que estão na nossa cercania. Muito obrigado, pessoal. Até o próximo vídeo. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.